Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, nossa, super densa. E tudo isso em um capítulo só, Gênesis 21. É uma história que tem de tudo: um nascimento, um banimento e até um acordo. E a pergunta que fica é, como é que pode, né? Como que uma história só, lá de trás, consegue juntar um milagre super esperado, uma briga de família daquelas de cortar o coração e ainda por cima, um acordo político importantíssimo? Pois é essa mistura que a gente vai tentar entender agora. Então, vamos começar pelo começo, claro. O primeiro ato dessa história é pura alegria, sabe? É aquele momento de realização, quando uma promessa que demorou muito, finalmente acontece. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, pense num número: 100. 100 anos. Essa era a idade de Abraão quando Isaac nasceu. Então, não é um nascimento qualquer, né? É o ponto alto de uma promessa que por décadas parecia impossível de acontecer. E aí acontece o evento principal. Bem no tempo que Deus tinha determinado, Sara engravida e dá à luz um filho para Abraão já na velhice dele. Imagina só, aquela espera de uma vida inteira finalmente chegou ao fim. E a reação da própria Sara diz tudo, né? Ela fala assim: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E faz todo sentido, porque o nome Isaac tem a ver com a palavra hebraica para riso. É uma alegria tão grande que parece mentira, é quase inacreditável. Só que, como acontece nas grandes histórias, né? A alegria dá lugar ao conflito. E é aqui que o tom da nossa narrativa muda, e muda bastante. A gente sai da festa e entra num terreno de ciúme, de medo. O que dispara tudo isso? Um momento de tensão em família. Tá rolando uma festa para o Isaac, e de repente a Sara vê o Ismael, filho da Agar, a egípcia, zombando do filho dela. A palavra original para zombando é meio ambígua, podia ser só uma brincadeira ou algo mais pesado. Mas quer saber? Para Sara naquele momento não importava. Ela viu ali uma ameaça direta para o futuro e para a herança do Isaac. E olha que interessante a gente colocar as duas mães lado a lado. De um lado tem a Sara, implacável, exigindo a expulsão da escrava e seu filho para proteger o lugar do seu próprio filho. Do outro, o desespero total da Agar, que só consegue pensar: assim, não verei morrer o menino. O drama humano aqui é palpável. E a consequência disso é brutal. Agar e Ismael são simplesmente expulsos. Vão para o deserto de Berseba só com pão e um cantil de água. Basicamente era uma sentença de morte, né? E a história vai construindo a tensão passo a passo. Primeiro, o mais importante: a água acaba. Aí no desespero, ela coloca o menino debaixo de um arbusto. Ela não consegue olhar, não consegue assistir ele morrer. E por fim, ela se afasta um pouco, se senta e desaba a chorar. É o fundo do poço, não tinha como piorar. Mas é exatamente aí, nesse momento de desespero total, que a história dá uma virada de 180 graus. Uma voz divina aparece. O anjo de Deus fala com Agar: não temas, ergue-te, levanta o rapaz, porque eu farei dele um grande povo. E esse é o ponto. Presta atenção nisso. Mesmo no exílio, no meio do nada, uma nova promessa é feita. Só que dessa vez é para o Ismael. E logo depois da promessa, vem a ajuda. Na mesma hora, Deus abre os olhos da Agar e ela vê um poço de água. Pronto, a sobrevivência estava garantida. E a partir daí, Ismael cresce no deserto e se torna o pai de uma nação, cumprindo aquela promessa. Ok, vamos então para o nosso terceiro e último ato. A crise familiar, por enquanto, está resolvida. Agora a história muda o foco, a gente vai ver como Abraão se vira para firmar o seu lugar no mundo fora da família. E isso traz uma outra questão, né? Beleza, a linhagem da família está garantida, mas e aí? Como é que se garante um lugar no mundo? A resposta aqui passa por negociação, por diplomacia e por um acordo bem informal. O que acontece em seguida é quase um passo a passo de diplomacia daquela época. Primeiro vem a proposta. O rei da região, Abimeleque, vê que Abraão é poderoso e pede um pacto de amizade. Segundo, a disputa. Abraão, muito esperto, aproveita para resolver um problema que ele tinha sobre um poço de água que tinham tomado dele. Terceiro, o testemunho. Abraão dá 7 cordeiras como prova pública de que o poço era dele. E por fim, o juramento. Eles fazem um juramento e selam a aliança. E o mais legal é que a importância desse acordo fica marcada para sempre no nome do lugar. Berseba significa poço do juramento. O nome imortaliza o que aconteceu ali. Então, a história não é só sobre água, percebe?
É sobre estabelecer direitos, sobre ser reconhecido e sobre conseguir a paz através de um pacto formal. Então tá, a gente passou por 3 histórias bem diferentes dentro de um capítulo só. O que essa jornada toda nos revela, afinal? Sobre a natureza humana? Sobre como se constrói um legado? Bom, se a gente juntar todas as peças, a gente vê que uma coisa leva a outra, tá tudo conectado. Olha só, a alegria enorme de uma promessa divina que se cumpre, o nascimento de Isaac, é justamente o que acaba gerando o conflito humano que leva ao banimento. É um paradoxo, né? Mas aí, é lá no desespero do deserto que nasce uma nova esperança, uma nova promessa. E no fim das contas, para garantir que esse legado todo sobreviva não só espiritualmente, mas no mundo real, de verdade, a bênção divina precisou ser completada com uma ação bem prática, um acordo aqui na Terra. A rivalidade pela herança é o que move tudo isso. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Como é que esses temas, legado de família, rivalidade, a luta pela sobrevivência, como é que tudo isso vindo de um texto tão antigo ainda ecoa tanto nas histórias que a gente conta e ouve hoje em dia? Seja nos livros, nos filmes ou até dentro das nossas próprias famílias.